Eu tenho o presidente da Gadolando, Marcos Tang, e vamos falar um pouquinho aí sobre o Rio Grande do Sul e o problema da estiagem afetando também a produção de leite. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Otavinho. É um prazer falar contigo no canal Terra Viva, no Dia a Dia Rural. Obrigado pela oportunidade. Ok. Eu comentei ontem, inclusive, com o Silmar, porque a gente tem falado bastante dos prejuízos aí para o milho e para a soja. Soja já em estudo um valor, mas para o milho pelo menos já 40%, algumas áreas até com 80% da produção perdida. Aí outro dia eu conversei com um especialista em pecuária de cortes, também do Rio Grande do Sul, e ele me disse dos problemas gerados também para a produção da proteína animal, seja o gado de corte ou seja o gado de leite. E ontem nós comentamos até com o Silmar. E a cada dia as notícias que chegam são piores, né? Hoje nós são 107 municípios em estado de emergência. E eu conversava com a nossa Karine lá da Climatempo hoje. Ela disse que gostaria de dar boas notícias, mas até o final desse mês ela não tem boas notícias. Ela disse que o fevereiro deve ser um pouco mais úmido, com uma melhor distribuição de chuva, mas ainda insuficiente. Descreve para a gente o quadro da pecuária leiteira no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul também é uma das grandes bacias produtoras de leite. Farei isso com prazer para vocês, mas com tristeza, porque, como está no tempo, também nós não temos notícias boas. Me corte aí se eu falar muito. Mas, assim, eu queria que o telespectador e o internauta entendessem que nós não somos chorões de carteira. O produtor de leite, às vezes, pega essa pecha, assim, essa marca, está sempre chorando. Mas olhem bem e entendam. Rio Grande do Sul é terceiro para quarto ano de clima ruim para a nossa produção de milho. Vou me ater mais ao milho, porque entendo, a base do alimento para a nossa vaca. A vaca leiteira, assim, numa boa produção. Opa, tivemos uma trava. Peraí, Marcos, travou um pouquinho a sua internet. Você estava começando a falar, falando do problema principal, que é o milho, né? Porque ele é a base da alimentação da vaca leiteira. Aí você estava descrevendo, retoma desse ponto. Então, assim, a vaca leiteira, numa boa produção, ingere mais ou menos 30 quilos de silagem de milho dia, se tu a tiveres. O que acontece quando tu tem 3, 4 anos de silagem ruim, de produção de alimento ruim, sendo ela a base de alimento? Você aguenta um ano, aí você tem que, no seu investimento, vendo algumas vacas para comprar um pouco de alimento para as outras que ficam, deixa de criar alguma terneira, e aí já explico para o nosso telespectador e internauta, uma terneira que nasce hoje, janeiro de 2023, só vai dar algum retorno, se muito bem criada, em janeiro de 2025. 24 meses de investimento. O milho, você investe cada ano. Agora de manhã calculava aí o preço por hectare para plantar, e às vezes ainda tem que alugar a terra. Tu gasta de 6 a 10 mil por um hectare de milho, e aí tu não tem colheita, bota as máquinas em cima, todo fertilizante, tudo, e aí você não tem retorno. O que está acontecendo no produtor de leite? Vou dar números para vocês entenderem. 2010, 2011, quando comecei a entrar na direção da Gadolando, representando os produtores de gado de leite do Rio Grande do Sul, nós tínhamos 80 mil famílias que faziam uma nota fiscal no fim do mês, talão de produtor, referente à venda de leite. Hoje, em dezembro, 28 mil notas de 28 mil famílias. Você entende o que está acontecendo? O prejuízo socioeconômico que temos. Por isso, o socorro tem que haver, porque nós estamos simplesmente tendo a pior decisão, muitas famílias tendo a pior decisão, porque não suportam mais parar com a atividade. E isso está acontecendo em grande escala. 12 mil nos últimos 18 meses, 12 mil famílias pararam de produzir leite. O que está acontecendo com isso? Qual é o preço socioeconômico da região, do estado e do país? Então, o nosso produtor de leite, tendo aí um preço de referência 2,20, tendo ganho, mais ou menos a maioria ganhou 2,40, vocês pegaram os números aqui no Rio Grande do Sul, né? Vocês têm especialistas para isso. Mas o custo de produção devido a essa estiagem está de 2,30 até 2,80. Por quê? A silagem que a maioria
Nós tivemos uma trava novamente na internet aí, Marcos, porque o custo, você falava da silagem quando cortou, né? O custo de tu fazeres uma silagem, implantar 1 hectare de milho, isso deve ter pego. Você produzir 1 litro de leite hoje está caríssimo aqui no Rio Grande do Sul. Você faz isso na esperança que amanhã será melhor. Por isso se mantém na atividade, por teimosia, como já dizia o nosso poeta. O que acontece, então? Você fica 1 ano sem lucro, 2 anos sem lucro, 3 anos sem lucro. Até quando o produtor pode suportar isso? Qual é o poder de endividamento, né? Ele tem crédito, porque o produtor de leite, como sempre digo, é um bom pagador de contas, mas ele não tem mais capacidade de se endividar mais porque não consegue sair dessas contas. Resultado final, saída da atividade. Marcos, mas o crédito tem limite, a gente sabe disso. E quando você vai buscar o crédito, é para receber um auxílio porque não deu certo alguma operação ou porque você precisa melhorar o seu plantel, etc. e tal, aumentar a sua produção e tudo bem. Agora, você faz sempre o crédito dentro de um cálculo que você faz, essa é a matemática da economia, de que é um dinheiro que vai retornar para você pagar o crédito que você obteve. É assim que funciona. Então, tinha uma pergunta que eu ia te fazer aqui, você já respondeu, se tinha muita gente saindo da atividade, você já falou. De 80 mil talonários fiscais que vocês tinham, agora hoje tem o quê? 28 mil, foi isso que você falou? Ou 22 mil? 28 mil tiraram nota, a gente diz tiraram nota, né? Fizeram uma nota no talão de produtor no último mês. E esse pessoal que está saindo da atividade... Está indo para outra atividade ou fica à mercê do mercado? Policultura, alguma coisa, engrossando os cordões da cidade, não quero dizer dos desempregados, mas muitas vezes é triste. Ou então, alguns conseguiram aposentadoria, mas assim, é bem triste o cenário. Porque, Marcos, aí tem dois cenários, inclusive. Existem os produtores que plantam o próprio milho para fazer a silagem, e tem os produtores que compram a silagem. Mas o problema é o mesmo para todo mundo, porque se você planta com 3 anos de estiagem, você não tem milho. Aí você também não tem milho no mercado local. Não tem milho no mercado local, tem que vir de fora, o preço vai lá em cima. Não fecha a conta, não fecha a conta. Não fecha, Otavinho. E o vizinho, eu sempre digo em casa, o vizinho, digo para minhas filhas, minha esposa, né, meu pai, meu irmão, nós trabalhamos nessa atividade. O vizinho está com a mesma dificuldade que tu. Então, assim, mas a grande maioria, Otavinho, te passar um perfil do... Tivemos mais uma travinha aí. Você falava que a grande maioria... É familiar. Desculpe a internet, mas aí não temos o que fazer. Não tem problema. É familiar e produz a silagem de milho. A grande maioria é autossuficiente de silagem de milho. Ela até aluga terras, assim, do vizinho para produzir a sua silagem. O meu pai, por exemplo, sempre dizia, se tu tiver que comprar silagem de milho, acabou. A propriedade leiteira, o lucro, se tiver, e no tempo não soubemos de que é isso, é de centavos. Então, como tu dizes, se um empréstimo 1 ano para tu comprar silagem, ok. Mas quando tu tem que pedir 2, 3 anos e prorrogar aquele empréstimo, renegociar, é o motivo pelo qual muitos saíram da atividade, porque estão vendo que é um buraco sem fundo. Ô Marcos, para a gente caminhar aqui para o nosso final da entrevista, porque o tempo é curto, e nisso você tem prejuízo também na produção de leite. Primeiro que o gado mal nutrido, ele produz menos. A conversão para leite do que ele come é muito menos, porque o animal está entrando em estresse alimentar. Talvez seja esse o termo. Mas é isso, ele com menos, ele produz menos, comendo menos, ele produz menos. Enquanto já caiu a produção de leite, nessa que é a 3ª ou 4ª bacia leiteira do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. Os números são bastante complicados, né? Porque uma vez dizia assim, o produtor para, mas as vacas só mudam de endereço. Mas agora sim, agora já caiu 1.500.000 a 2 milhões a produção de leite. Porque nós estamos com a mesma produção de leite, estávamos de 2010, quando devia ter evoluído, né? 11 milhões de litros entregue na indústria. Agora esses números são um pouco controversos, às vezes um pouco fechados, mas agora estão ali em 10 milhões. Mas o prejuízo maior é esses produtores parando. Porque os que não pararam tiveram que ter escala, né? Tanto que a média de produção de 70 litros passou ali para 280, 300.
Então, assim, quem ficou na atividade foi para a escala, mas está com essa enorme dificuldade. Mas o problema é socioeconômico, porque são esses pequenos produtores que saíram da atividade. A vaca muda de endereço, mas nem sempre. Às vezes vai para abate também, né? Porque como cessou a atividade. Muitas. Temos vídeos de caminhões e caminhões de vaca chegando a abate. É de chorar. Mas para o telespectador entender rapidinho, o nosso produtor não está deixando elas passar fome, mas tu, como conheces a área, disseste assim, a produtividade caiu lá em cima, caiu lá embaixo. Eu tinha 38 de média por vaca por dia, ano, vamos dizer assim, fui para 28, 30. E o que você tem? É holandês? É holandês que você tem? Sim, holandês. Porque não tem qualidade de alimento, embora elas estão lá bem nutridas, mas não tem qualidade. E outra coisa que tu acaba é a tal da reprodução. Né? Vaca, para o estímulo para entrar num aleitamento, para ela produzir leite, entrar numa lactação, é o parto. Enquanto tu não emprenha, tu não consegue esse parto. Né? E então, essa vaca também com problema de alimentação, é aquilo que você falou, ela não está com score pronto para emprenhar. E aí o número de bezerros ou a mortandade por animais que nascem com deficiência alimentar, porque foram gerados lá no ventre e ficaram com deficiência alimentar, também o risco de mortandade é muito maior, além de uma produção menor, ou seja, o rebanho vai diminuindo. Que triste situação, hein? Como a chuva não depende da gente, do que é que vocês precisariam que poderia ajudar, hein, Marcos? Realmente a gente precisa de um socorro, né? Como te disseste, vários municípios aí decretando aí calamidade, estado, né? Emergência. E aí em cima disso algum crédito, né? Falo em crédito especial para compra de alimento para os animais, porque assim, Otavinho, quem sai da atividade não é que nem um ano tu deixar de plantar feijão, milho ou soja. Não volta. Quem para com a atividade parou, porque tu instalar um rebanho não é bem assim. É uma atividade média a longo prazo. O custo de instalação de um rebanho, ele é progressivo, a não ser em grande escala, né? Mas mesmo para quem tem grande escala de produção, ele também vai aumentando quantitativamente dentro da sua possibilidade. Ninguém salta de 300 cabeças para 2.000 cabeças da noite para o dia. Exato. Porque toda a estrutura tem que crescer junto, entendeu? Tem que ter freestyle, tem que ter pasto, tem que ter ordenha, é tudo, é um esquema. Para 100 vacas é uma coisa, para 500 é outra, para 1.000 outra, para 10.000 outra estrutura. Então, se você saiu, não importa da estrutura que você saiu, se de 30 vacas, 200, 500 ou 1.000, você, para repor isso aí tudo depois, você vai ter que começar do zero e não tem. Normalmente, para manter o rebanho, tu repõe 20%, no mínimo. Então, assim, e você tem que criar essa terneira, como eu falei lá no início. Sim. Ela vai levar 25, 30 meses. 2 anos. 2 anos, 2 anos e... 2 anos. 2 anos, 2 anos e meio para poder começar a pagar. É isso aí. Então, só para... Eu acho que está caminhando para o fim. E aí tu tem um preço de referência no estado, 2,20. É piada. É piada. Quando é abaixo do preço de custo, claro, a maioria recebe 2,40. E aí tu tem importações recordes. Eu digo assim, não matem o nosso produtor de leite, porque não nascerão outros. O Geraldo da Abraleite, que também é nosso amigo, nós temos vários amigos, o Geraldo é um deles. O presidente. Ele bate bem nessa tecla, ainda ontem estava lendo uma série de coisas dele, ele bate nessa tecla, parece que querem matar o produtor de leite ao invés de ajudar o produtor de leite, importando leite a baixo custo. Tudo bem que na outra ponta, o consumidor reclama quando o preço está alto também, o bolso dele também tem limite. Mas você não pode matar a atividade aqui que gera emprego, paga impostos, entende? Então ela tem que ser subsidiada de alguma forma em momentos difíceis como esse que vocês estão vivendo. É isso que a gente defende aqui no canal, plenamente. Não só para vocês, não só para vocês. Mas esse negócio de ficar importando para resolver o problema do mercado, você está matando a produção local. Depois acontece igual à indústria brasileira hoje, que não produz nada aqui, vem tudo da China, de outro lugar do mundo. E aí, quando a China para por conta da Covid, você não tem mais seringa, agulha, gaze. Eu estou falando de coisas básicas.
né? Quanto mais as Muito maiores. bem colocado. Né? Eu acho que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, mais o ministro da Agricultura, que já foi presidente da ProSoja, e outras entidades aí do governo novo, acho que deveriam olhar com mais atenção, porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é uma coisinha sazonal, são 3 anos de seca, gente. 3 anos de seca prejudicando produção de milho, soja, todas as culturas de modo geral, e a produção da proteína animal, leite e carne. Tá? Então, eu acho que precisa de uma ajuda, não é choradeira, não. O Marcos escreveu muito bem aí a situação de 80 mil talonários de notas que existiam de tiradores de leite, hoje tem 28 mil. O rebanho não cresce desde 2010, ou seja, está diminuindo. Se não cresceu, está diminuindo. Né? Então, a gente endossa esse pedido de vocês aí e, junto com a Abraleite e outras entidades aí também, vamos ver se conseguimos aí trabalhar para sensibilizar as autoridades que precisam realmente ajudar. Tem hora que precisa da ajuda, não tem jeito. Tá bom? Tá bom, Marcos. Obrigado aí. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Para quem quiser falar com vocês aí, qual é o endereço de internet da Gadolando? É www.gadolando.com.br. Ok. Abraço e vamos torcer para São Pedro ajudar, mas antes de São Pedro, que a gente sabe que aí depende de outros fatores climáticos, que algumas pessoas se sensibilizem, né? Porque às vezes se sensibilizam com cada coisa que não tem que sensibilizar e não se sensibiliza com o problema sério. Esse erro de ótica, né, de visão, é lamentável, é lamentável. Esse é um caso que precisa de ajuda, tá? E podem contar com o nosso apoio. Marcos, um abraço. Muito obrigado.